amores, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Crochês de Letícia. E hoje eu vou ensinar para você esse cropped super exclusivo. Você não vai encontrar esse cropped em nenhum outro canal, porque ele é criação minha a partir do casaco do meu vestido de ano novo, que eu ainda vou corrigir os erros dele para poder publicar a aula. Mas para esse cropped aqui, eu já corrigi os problemas que eu identifiquei lá, tá? Só preciso repassar toda essa correção lá para outra aula também, ok? Então, esse cropped é bem fácil de fazer, você pode fazer para qualquer tamanho e ao longo do vídeo eu vou estar indicando como você pode fazer aumentos, tá? Para tamanho G ou como você vai trabalhar tamanho P, ele é tamanho médio, ok? Você precisa de 2 novelos, que pode ser Anne, Camila Fashion ou Brunella. Ou no meu caso aqui que trabalhei um fio Clea com um Camila Mil, tá? A Camila Mil foi a azul na cor 00121 e a Clea Mil foi a 4448. O fio original deu problema. E aí eu tive que encaminhar para círculo para eles fazerem a reposição, porque estava cheio de nó por dentro. E aí eu tive que comprar um outro novelo, como não tinha mais da mesma cor na Clea 1000, eu tive que comprar a Clea 500. E sobrou esse tanto aqui, da 500. E da minha Camila 1000 sobrou tudo isso aqui, tá? Um novelo de Camila 1000 ou de Clea 1000 trabalhado em fio duplo equivale a um novelo de Anne ou de Camila Fashion, porque ele fica com 500 metros, porque ele é 1000 metros trabalhado em fio duplo, vira 500 metros, entendeu? Então, 2 novelos aqui, de qualquer forma, vai equivaler a 2 novelos do outro, porque cada novelo equivale a um que está trabalhado aqui em fio duplo. E sobrou bastante fio ainda, tá? Poderia fazer até maior se eu desejasse. Mas vejam que graça que ela fica. Essa parte da barra tem cerca de 8,5 centímetros e ela no total uns 37, ok? Então agora você vai estar trabalhando comigo. Se você ficar com alguma dúvida no processo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em te ajudar. Já marca aquela sua amiga ou compartilha com ela por WhatsApp para ela também fazer esse lindo cropped. E se você é nova por aqui, te convido a ficar. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu publico por aqui. Ainda vem muita novidade boa aqui no canal, tá bom? Beijos, boa aula! Então, estou aqui com os meus 2 fios, tá? E minha agulha Anne 1,75, mas você pode usar qualquer agulha 1,75, ok? Vou dar aqui a laçada inicial e vou fazer mais 15 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 15 e já volto com vocês. Então, estou aqui com as 15 correntinhas feitas. Agora, eu faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, dou uma laçada na agulha e a partir da que eu tô segurando aqui, tá? Eu vou contar 1, 2, 3, na quarta correntinha eu vou introduzir para fazer ponto alto. Faço 2 correntinhas e faço ponto alto na sequência no mesmo lugar, porque estamos trabalhando um ponto V. Dou uma laçada na agulha, não precisa de correntinha de espaço. 1, 2, 3, na quarta correntinha eu faço o meu ponto V. Então, ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Laçada na agulha, aqui 1, 2, 3, na quarta correntinha eu faço novamente o meu ponto V. Ponto alto. Opa, que foi isso aqui que puxou errado? Deixa eu voltar, que tem que ficar bonito o trabalho. 1, 2, 3, 4, eu introduzo minha agulha e faço ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar, finalizando essa carreira com um ponto alto aqui na última correntinha. Muito bem, então agora você vai virar o trabalho, vai subir 3 correntinhas e nessa carreira nós vamos trabalhar com relevos, tá? Sobre os nossos V's. E esse lado será para você sempre o seu lado direito, porque é o lado que tá o seu ponto relevo. Então, nós vamos fazer relevo pego pela frente, você passa aqui a agulha por trás do ponto, saindo aqui na frente novamente, tá vendo?
Aqui você pega a laçada. Opa, eu preciso pegar os dois fios juntos. E aí, eu faço aqui o meu ponto relevo. Aqui dentro, nós vamos trabalhar um leque de 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Dou uma laçada na agulha e agora eu vou fazer ponto relevo aqui novamente, só que agora nós fazemos ele pela metade, tá? Então, eu puxo aqui a minha laçada, pegando os dois fios, e eu faço a metade do ponto e deixo ele na agulha. Dou outra laçada, venho pro próximo ponto à frente e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a metade do ponto e deixo aqui na agulha. Agora que eu tenho duas metades juntas, eu vou fechar tudo junto. Sempre que você trabalhar aqui no meio, você vai trabalhar assim o ponto relevo. Agora aqui do canto não tem com quem fazer isso, então ele fica sozinho, tá? Aqui dentro nós repetimos o leque de 3 pontos altos. Deixa eu soltar aqui o meu fio. Soltei, agora a gente continua. Então aqui eu trabalho 3 pontos altos, 2, 3, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Terminei, agora vamos novamente fazer aqui o nosso ponto relevo pela metade, sobre esse lado do meu ponto V. E novamente cá do outro lado do meu outro ponto V, fazemos metade também e fecho agora os dois juntos como se fossem um único ponto. Vou fazer aqui o meu último leque e o meu ponto V aqui sozinho, tá? E vou fazer ponto alto aqui sobre as 3 correntinhas. Como eu disse, trabalhei o leque, trabalhei o ponto alto aqui, o ponto relevo que ele é sozinho, igual ao do início, e o ponto alto aqui na terceira correntinha do início. Viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, dou uma laçada na agulha e venho dentro do leque trabalhar o ponto V. Então, faço ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Opa, não precisa aqui de separação, porque essa carreira aqui é de fechar, senão esse trabalho aqui embabadaria, tá? Então, numa carreira tá abrindo o trabalho, na carreira seguinte tá fechando, que é pra manter o equilíbrio aqui, tá? Então, olha só, é rapidinho, só ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto, e já chegou ao final aqui da carreira. E aí, fazemos aqui um ponto alto sobre a terceira correntinha aqui do início. Não coloque sobre o ponto relevo, tá? Você vai estar aqui já com 3 carreiras e uma em que aparece o nosso ponto fantasia, que é o nosso lado direito da peça. Então, novamente, eu subo 3 correntinhas e faço aqui o meu ponto relevo, que é sozinho, porque ele é do canto. Faço aqui o meu leque de 3 pontos altos, uma correntinha apenas e mais 3 pontos altos. E eu vou fazer mais uma vez esses pontos relevos pela metade para você fixar. Então, dou uma laçada na agulha, venho aqui no primeira perna de um lado e vou fazer a metade do meu ponto relevo. Não encerro ele, eu vou de novo, pego outra laçada e vou pro próximo ponto V à frente, onde eu vou fazer a mesma coisa, ficando com os dois aqui. Então, eu posso tirar tudo junto, dou uma laçada direto, tá? E venho trabalhar novamente o meu leque. Então, você vai repetir a sequência aqui dessas carreiras até que você fique com 4 carreiras em que o leque aparece, tá? Temos 2 carreiras de leque aqui. Precisamos de mais 2, e aí depois dessa última, da quarta, aí vamos começar a trabalhar aumentos, tá? Vamos lá? Como ele vai estar, estamos aqui que aparece 4 vezes o nosso ponto fantasia
tá? Ele parece lembra uma concha, né? Algo que lembra sereia pra mim. Então, nós vamos agora começar aumentos. Os aumentos sempre acontecerão na carreira de ponto V para esse tipo de ponto, tá? Você nunca vai aumentar aqui, você vai aumentar sempre nesse aqui. Então, nessa carreira aqui, nós temos aumentos já logo de cara. Eu faço aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. E aí, eu dou uma laçada na agulha. Em vez de eu vir trabalhar aqui dentro, eu vou trabalhar aqui, ó, entre o ponto alto e o ponto relevo, tá? Tem um espaçozinho aqui entre esses dois pontos e é aqui que eu vou fazer o meu ponto V, que vai ser o meu primeiro aumento. Faço 2 correntinhas e faço outro ponto alto aqui no mesmo lugar. Vejam só, temos o nosso aumento. Agora eu trabalho o resto normal, você não vai aumentar lá no final, apenas nossos aumentos serão sempre do mesmo lado por enquanto, tá? E aí, na próxima carreira, que é a de ponto leque, não tem aumento, tá bom? Então, eu vou terminar essa aqui, vou fazer a de leque, que a gente vai trabalhar também dentro desse, que foi aumentado normalmente, tá? E aí, quando eu estiver aqui no final, eu volto com vocês para continuar explicando como trabalhar. Como ele vai estar, trabalhei também aqui no aumento e fiz também, ó, o ponto relevo, metade de um lado, metade do outro, igual. Fiz ele completo aqui desse outro lado e agora só tenho o meu último ponto alto aqui para fazer. Você viu que é bem tranquilo esse ponto fantasia, né? Super fácil. Para essa próxima carreira eu não vou fazer aumento ainda, tá? Vou fazer só na seguinte de ponto V, porque eu quero que ele cresça bonito, cresça devagar. Pelo menos nesse início. Então, eu faço as 3 correntinhas e venho direto aqui para dentro do leque, porque eu não vou trabalhar aumento nessa carreira. Vou fazer a próxima de ponto leque. E na carreira seguinte de ponto V, nós voltamos a aumentar e eu volto com vocês para mostrar como ele vai estar. Então, nós temos até agora apenas esse aumento, tá? Fizemos aqui, ó, 4 vezes sem aumento. Fizemos esse aumento que aumentou uma a mais aqui. Essa carreira não teve aumento, tá vendo? Não teve aumento. Agora, para essa próxima carreira, tem, para esse mesmo lado. Então, eu vou subir aqui as 3 correntinhas e vou fazer aqui entre o ponto alto e o ponto relevo, o espaçozinho entre os dois, eu vou fazer um ponto V, que é o nosso segundo aumento aqui. Fiz o meu ponto V, dou uma laçada na agulha, vou agora trabalhar normalmente os outros pontos Vs e voltar enchendo todos esses pontos Vs com os nossos leques, inclusive o do aumento, tá? Então, quando eu tiver agora para começar a próxima carreira de V, porque é onde acontece a brincadeira de aumentos, tá? Eu volto de novo com vocês para mostrar como será o nosso aumento na outra carreira de V. Combinado? Vamos lá, então? Como vai estar, veja o tamanho que ele tá aqui. Vou medir aqui pra vocês, tá? Pra vocês terem uma noção e acompanhando aí. Ele tá com 13 centímetros, tá? Pouquinho de nada mais que 13 centímetros e no momento ele está com 9,5 de largura, ok? Cada lado da peça, ela precisa ter 1/4 do tamanho do seu busto total, tá? Então, você mede o tamanho do busto, divide por 4 e 1/4 dessa medida tem que estar aqui desse lado. Então, agora eu vou virar o meu trabalho, porque nessa carreira eu faço aumento, e para esse eu faço aumento no início e no final, porque a gente precisa também abrir um pouquinho aqui para a parte do braço. Esse lado onde nós iniciamos os aumentos será a parte do decote da peça. A parte de cá, onde vamos iniciar os aumentos agora, será a parte da cava do braço, tá? Então, eu vou subir 3 correntinhas, opa, 1, 2, 3, dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, entre um e outro e vou fazer o meu ponto V. Chegando lá no final, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou caminhar com ponto V, um para cada leque. Terminar o último aqui, eu venho, olha, entre o ponto leque, ou o ponto relevo e as 3 correntinhas. Então, aqui nesse meio, entre os dois,
eu vou estar fazendo outro aumento, encerrando com ponto alto. Sempre encerre com ponto alto, mesmo que você trabalhe o aumento aqui, você encerra com ponto alto na terceira correntinha do início. Combinado? E aí depois você vem preenchendo os leques, tá? Com os leques. E aí vem a próxima carreira. Então, eu vou fazer agora essa carreira aqui, trabalhar o aumento, como eu falei pra você aqui nesse canto, volto trabalhando os leques, e pra próxima carreira de ponto V, eu volto, mostro como ficou aqui e indico como será. Estamos aqui, então, como eu disse, aumento no início e aumento aqui no final também, porque estamos abrindo agora aqui para a cava do braço, tá? Então, vou virar meu trabalho, vou subir 3 correntinhas e novamente para essa carreira de ponto V eu faço 2 aumentos. Então, eu venho aqui entre o ponto alto e o ponto relevo e trabalho o meu ponto V. Lá no final, eu vou fazer a mesma coisa. Entre o ponto relevo e o ponto alto, eu faço o meu último aumento de ponto V e encerro com o ponto alto sobre a terceira correntinha do início, porque sempre precisa ter esse ponto alto de encerramento, tá? Então, vou fazer mais essa carreira com aumento no início e aumento aqui no final. Vou repetir a próxima carreira, que é a de leque, e volto quando nós tivermos terminado essas duas carreirinhas, para darmos continuidade, tá bom? E de novo, tá? Então, temos aumento aqui, e do lado de cá também, nós temos aumento desse lado e desse lado aqui, tá? Aumentamos 2 carreiras seguidas. Agora, como eu tô trabalhando tamanho M, eu não vou fazer aumento desse lado para essa carreira. Para quem vai trabalhar tamanho G, continua aumentando em todos os lados, tá? Mas quem vai trabalhar tamanho M ou tamanho P, não precisa fazer nessa carreira aumento do lado do braço, tá bom? Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, entre esses 2 pontos e vou fazer o meu único aumento da carreira. Faço ponto V aqui e pronto, só isso, tá? Agora, eu sigo aqui trabalhando ponto sobre ponto, faço a minha carreira de leques e volto com você para a nossa próxima carreira. Tudo bem? Vamos lá? Estou de volta, ele vai estar desse jeito, tá com cerca de 19 centímetros. E como eu disse, desse lado não teve aumento, teve apenas aumento do lado do decote do vestido, não da cava do braço. Para essa carreira vai ter aumento no início e vai ter aumento no final. Se você está trabalhando tamanho P, basta fazer aumento no início, não precisa fazer aumento no final. Mas tamanho M, tamanho G, vai fazer aumento no início e no final, tá bom? Então, essa aqui, na verdade, vai ser a minha última carreira por enquanto, porque nós precisamos trabalhar o outro lado, e aí depois que a gente trabalhar o outro lado, que nós fecharmos nessa carreira de ponto V, é que nós vamos trabalhar uma última carreira aqui por cima, antes de fazer o outro lado. O outro ombro, melhor falando. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. E vou começar trabalhando aqui o meu aumento, tá? Lá no final também eu vou fazer aumento e vou encerrar o fio. Vou cortar meu fio e vou voltar com vocês pra gente continuar a trabalhar daqui de baixo de novo, tá bom? Então, vou adiantar aqui essa carreira e volto com vocês pra já iniciarmos aqui o outro lado do nosso primeiro ombro. Então, como eu disse pra vocês que ela estaria... tá? Eu fiz aumento aqui no início, no final e encerrei na carreira de pontos V. Agora, eu viro meu trabalho, porque nós vamos trabalhar aqui na parte de baixo. Como eu preciso que o meu ponto fique aqui pelo lado direito, eu tenho que começar ele pelo avesso mesmo. Então, viro do avesso e vou começar aqui. E trabalho aqui ponto sobre ponto. Vou colocar aqui no meio do ponto, em vez de colocar aqui, ó, na corrente, para não ficar frágil essa parte do ombro. Puxa aqui por cima, você pode fazer um nó também, tá? Mas aqui depois a gente vai fazer acabamento desse fio, ele vai ficar bem seguro. Faço 3 correntinhas, puxo bem aqui, dou uma laçada na agulha e venho aqui dentro, ó. Vou passar aqui por dentro do V e fazer outro V. 2 correntinhas.
e novamente ponto V. Tá? Vou fazer um V dentro do outro, que é pra ficar bem seguro. Não vou fazer só nessa cordinha aqui que tá sobrando, não. Quero que ele fique bem reforçadinho aqui. Então, vou fazer aqui um V dentro do outro. E termino aqui com um ponto alto. Vamos ver, 1, 2, 3, na terceira correntinha do início. Tá bom? Então, tô aqui com a primeira carreira da outra parte do ombro. Agora, eu viro meu trabalho e já estamos pro lado correto, tá? Então, você já sabe como é esse início. Nós vamos estar fazendo os aumentos sempre pro mesmo lado, porque nós vamos fazer os decotes, tá? De trás e da frente. Então, vamos fazer os aumentos sempre para o mesmo lado que fizemos cá. E eu vou estar trabalhando agora aqui, essas 4 carreiras em que não tem aumento. E aí, só pra você ficar assim, bem tranquila, eu volto quando começar os aumentos, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos leques em que as carreiras não tem aumentos, combinado? Eu fiz as 4 carreiras em que aparece o ponto leque e eu coloquei aqui um sobre o outro pra que você fique... Acho que vai ficar mais fácil pra você entender como vai trabalhar os aumentos, tá? Você precisa trabalhar os aumentos que cresçam para o mesmo lado, tá bom? Então, aqui, você não vai trabalhar aumento ainda desse lado aqui, que é o lado que eu estou, que eu vou começar a trabalhar o ponto V, tá? Nós ainda temos aqui, ó, 1, 2 carreiras em que não fazemos aumento no ponto V. Desse lado aqui. Então, desse lado aqui, por mais 2 carreiras de pontos V, eu não trabalho aumento. Pro daqui eu já trabalho um aumento sim, aumento não, aumento sim, ok? Então, eu vou começar aqui para o outro lado. Você já pode trabalhar até dessa forma assim, porque é para você realmente lembrar, tá? Para que lado você tem que fazer aumento e onde você não tem que fazer aumento. Então, desse lado eu não tenho que fazer, eu subo as 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer o meu ponto V dentro do ponto leque, porque não tem aumento desse lado. Vou pro próximo ponto V, trabalho dentro também e vou fazer o meu terceiro ponto V, ok? E aqui no final é que eu tenho o meu primeiro aumento, porque eu estou aumentando para esse lado de cá. Então, eu dou uma laçada na agulha, venho aqui entre os 2 pontos, tá bom? E faço o meu aumento aqui. 2 correntinhas e ponto V. E agora já está na hora de eu trabalhar o meu ponto leque. Veja, eu tô aumentando para o lado correto, tá vendo? Então, você vai trabalhar agora dessa forma, observando o lado que você fez o aumento, para que você possa estar trabalhando também, de forma que ele cresça igual aqui para os 2 lados, ok? É a mesma quantidade de carreiras, você só tem que observar onde você fez aumento para fazer igual, tá bom? E eu volto com vocês quando eu estiver nessa última carreira aqui, porque agora é só repetição, tá? Do que eu já ensinei e que você já tem aí na sua mão. E eu volto nessa última carreira aqui pra gente estar unindo, tá bom? E aí depois a gente vai vir trabalhando aqui mais uma carreira de pontos leques. Bom, então ele vai estar dessa forma aqui, tá? Tá faltando apenas a última carreira, que é a que a gente já vai unir embaixo do braço. Então, embaixo do braço a gente une agora. E só depois que tiver o outro lado feito é que nós unimos aqui a parte do centro do decote, tá? Você não vai unir esse com esse aqui, senão não vai dar certo, pelo amor de Deus. Então, nós vamos aqui, tá subindo as correntinhas, eu vou virar o meu trabalho. Opa, 1, 2, 3 correntinhas. Daí eu venho cada outro lado, vou introduzir a minha agulha aqui nesse primeiro, ou no caso aqui o último ponto feito, tá bom? No ponto alto, olha, eu introduzo minha agulha no ponto alto e vou puxar uma laçada aqui direto, tá? Pra fechar. Agora que aqui ele já fechou, eu posso vir trabalhar aqui normalmente. Então, agora eu vou trabalhar primeiro o aumento aqui, que eu quase pulei,
Nós vamos trabalhar o último aumento aqui. Fazer 2 correntinhas, fazer o outro ponto alto. Vou trabalhar aqui até o final normalmente, como você já sabe, inclusive com aumento lá no último ponto, depois do último ponto. E eu volto lá naquele aumento para subir essa última carreira, que aí nós vamos trabalhar essa última carreira aqui direto, de um lado a outro, tá? De fora a fora. Então, eu vou terminar aqui e te encontro aqui no final. Então, voltei, como eu disse para vocês, eu trabalhei aqui um ponto para cada ponto de base e trabalhei o aumento aqui no final, tá bom? Agora, eu vou virar o meu trabalho, porque nós vamos trabalhar aqui direto de um lado ao outro. Então, aqui eu subo as 3 correntinhas, 1, 2, 3... Faço o meu ponto relevo aqui nesse primeiro, que você já sabe fazer, e faço o meu ponto leque. Então, para não se estender demais, eu vou trabalhar o ponto leque, tá? Sobre cada um desses pontos. E quando for para passar aqui para o outro lado, eu volto para falar para vocês como nós vamos trabalhar, ok? Vamos lá? Muito bem, então vai estar dessa forma aqui. E eu tô assim, apaixonada, preciso logo falar pra vocês, por essa misturinha de cores aqui. Gente, tá a coisa mais linda do mundo, pelo menos pra mim, tá? Maravilhoso. Enfim. Desabafo feito, agora eu vou continuar. Então, nós temos aqui, né, a perna do ponto V e o ponto alto que nós estávamos trabalhando antes. Nós vamos trabalhar eles dois aqui como se fosse um ponto só, tá? Então, vou dar uma laçada na agulha, venho aqui, ó, passo aqui, ó, tá vendo, por eles, 2, e puxo a laçada e faço a metade, deixo na agulha. Novamente, vou botar esse fulano aqui pra trás, eu venho aqui, ó, pego os 2, puxo a laçada, faço a metade do ponto. Tô com as 2 metades aqui, eu fecho todo mundo junto e continuo fazendo o meu ponto leque aqui no meio. Então, agora é só isso que você precisa saber. Nós vamos trabalhar aqui essa carreira até o final, encerrar, cortar a linha, tá? Sempre encerra com pontos altos, sempre inicia com 3 correntinhas, ok? E aí, você vai repetir outro ombro igual a esse. Exatamente igual. Você vai procurar sempre fazer os aumentos para o mesmo lado que você estiver trabalhando, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Você vai trabalhar até aqui, terminar aqui com ponto alto, encerrar e reservar, tá? Ele aqui, ó, como vai ficar bem legal, tá? A união. E nós vamos fazer depois a união aqui no centro, que vai ser quando você tiver feito o outro lado, tá? Veja que basta você virar, ele tanto faz para esse lado como para esse lado, tá? Então, você pode seguir novamente, voltar o vídeo do início e seguir a mesma coisa. Ou você vai olhando o que você fez, contando as carreiras, os aumentos e fazendo igual, tá? Porque ao final ele pode ser utilizado tanto para esse lado quanto para esse outro, vai servir para os 2 ombros, tá? Você não precisa inverter totalmente a ordem, tá? Você não precisa inverter. Só precisa lembrar que, para que lado que você estiver fazendo o decote, você precisa fazer o do outro lado também exatamente igual, tá? Assim como aqui a parte da cava do braço, tá? Então, é isso. Você vai fazer o outro lado. E eu vou te encontrar quando estiver começando aqui essa última carreira, porque nós já vamos começar unindo, tá? Ou a esse lado, ou ao lado de cá, tá bom? Vamos lá? Então, já estou com a parte que eu mostrei pra vocês, a primeira feita aqui, né? E aqui tá faltando apenas a última carreira para completar esse. E nessa última carreira eu já inicio unindo. A união vai ser igual a que nós fizemos na parte de baixo do braço. Mas apenas para que não haja dúvidas, eu volto aqui, né? E mostro. Que aí quem é iniciante fica tranquila para fazer. Então, eu vou pegar aqui o outro lado. E eu vou estar
passando a minha agulha aqui, ó, no meio do ponto, ó, na cabecinha dele, tá vendo? Aqui eu poncho um ponto baixíssimo, direto, e tá unido, é só isso mesmo, tá? Essa união será reforçada quando nós começarmos a trabalhar aqui as carreiras de ida e volta. Então, dei uma laçada na agulha e agora eu vou trabalhar normalmente como eu ensinei pra vocês. Quando eu terminar de trabalhar aqui toda essa carreira, que eu chegar lá no final, no último ponto alto, melhor falando pra vocês, nós vamos novamente estar unindo aqui, tá certo? Então, eu vou terminar aqui e volto pra mostrar aqui só pra que você fique bem tranquila a respeito desse trabalho. Então, cheguei já aqui, como disse, com vocês na união. Trabalhei aqui do outro lado, igual nós trabalhamos do outro, ok? E agora, nós vamos estar fazendo o ponto alto final aqui. E vamos unir com ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha do início. Agora, nós vamos trabalhar a carreira de pontos Vs, e para isso eu tenho que entrar aqui dentro, tá? Tenho que vir para dentro desse ponto. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui, pelo ponto, tá? Só, ó, você introduz, puxa a laçada direto aqui por dentro. Agora, eu cheguei aqui no meio, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais 2, que é do ponto V, e faço ponto alto. Esse é o nosso primeiro ponto da carreira. Dou uma laçada na agulha, venho para o próximo aqui. Deixa eu ver se eu tô aqui certinho. E vou fazer o meu próximo ponto V. Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira de pontos Vs. Agora, você já faz direto, o trabalho agora é circular, tá bom? E eu vou te ver aqui no final para subir, que é para você saber como você vai subir essa carreirinha aqui no trabalho circular, combinado? Vamos lá, então? Então, eu já dei toda a volta, parei aqui novamente, e nós vamos trabalhar aqui de forma igual, tá? Você vai subir aqui duas correntinhas, perdão, porque nós vamos trabalhar aqui o ponto relevo. E eu vou fazer aqui o ponto relevo, tá? Normalmente, porque eu tô iniciando. Depois a gente vai fazer o daqui do outro lado para finalizar aqui, tá? Na correntinha inicial. Então, agora eu trabalho aqui, como você já sabe, que são 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos, e aí vem a metade do relevo, fica na agulha, e a outra metade do relevo no outro lado, na outra perna, para então fechar tudo junto. O único que nós vamos estar fazendo sem precisar pegar de um lado e do outro vai ser esse inicial, porque é inicial, tá? O resto não, vai tudo igual, tá? Vejam aqui, ó, onde teve a passagem aqui no centro, tá vendo? Faz o ponto V aqui, faz o ponto VK. Ele vai ficar com um buraquinho aqui embaixo, tá? Não tem problema nenhum. Então, agora eu vou fazer essa carreira de pontos leques e volto aqui pra finalizar junto com vocês, ok? Vamos lá, então? Então, terminei aqui mais uma volta. Ele vai estar aqui dessa forma, tá? Aqui da parte de trás. E agora, nós vamos finalizar essa carreira. Então, eu vou fazer aqui, dar uma laçada na agulha, fazer o ponto relevo aqui. Opa, não peguei todos os fios, vamos de novo, pega tudo. E eu faço aqui a metade do ponto. Agora, esse é o último final, eu já vou fazer finalizando aqui, ó, entre as duas correntinhas iniciais e o nosso ponto relevo. Eu introduzo aqui entre um e outro e puxo uma laçada aqui direto, tá? E agora, eu vou caminhar novamente aqui pra cima para poder dar continuidade, voltando a trabalhar a carreira de ponto V.
Então, com isso, nós concluímos a primeira carreira circular, tá? Com o motivo completo. Nós precisamos fazer isso mais 2 vezes, tá? Para ficar com 3 carreiras de motivos completos. Quando chegar, tiver essas 3 carreiras com essas 2, tá? Do motivo completo, eu volto, porque eu vou precisar vestir, ver como é que tá, se vai precisar de alguma diminuição, tá? Pra gente poder continuar, porque eu tô prevendo que serão as 5 para fazer aqui até o tamanho final do busto. Caso você tenha um busto maior, seja tamanho G, talvez precise chegar a 4, tá? Porque ele tem que vir aqui abaixo da dobra do seio, tá bom? Então, vou fazer mais 2 vezes, tá? Sempre trabalhando, você sabe que as 2 vezes que eu tô falando é a dupla do ponto. Opa, não peguei aqui direito e ele escapou. É a dupla do ponto, que é uma carreira de ponto V e uma carreira de ponto leque, ok? Então, aqui, com essa dupla eu tenho uma, você vai fazer mais 2 e 3. E aí, nós voltamos para ver como está a nossa peça. Bem, então, eu terminei a carreira de pontos V's, fiz a carreira de pontos leques e estou aqui já na minha primeira redução, aquela de ponto alto, correntinha e ponto alto, tá? Transformando 2 em um único ponto. Então, vou fazer aqui a metade do meu ponto relevo e vou fazer a metade aqui do outro lado também. Então, você vai considerar aqui como se fosse um ponto V, tá? Você trabalha normalmente sobre ele. Vou trabalhar aqui o meu ponto leque e vou continuar trabalhando o leque em cada um dos pontos V e trabalhando da mesma forma lá na minha segunda redução, tá bom? Então, eu vou aqui adiantar esse trabalho. Volto com vocês ao final dessa carreira para dizer como nós vamos continuar, ok? Vamos lá? Voltei, como eu disse para vocês. Então, agora eu vou trabalhar aqui mais uma carreira de pontos V, porque eu quero fazer mais uma sequência. Eu acho que vai ficar legal se eu fizer mais uma e se eu fizer trabalhar mais reduções também. Então, eu vou querer reduzir, só que aqui eu já tenho só um. Então, eu vou ter que reduzir 2 antes e 2 depois da minha redução. Caso para você esteja ficando apertado, não precisa reduzir, tá? Você vai trabalhar normal agora, mais uma carreira aqui. Caso você queira que essa parte aqui com pontos V, esses leques bonitinhos, fiquem maior, ou se toda desse ponto, você pode estar reduzindo, pode não estar reduzindo, pode trabalhar quantas carreiras desejar, fica a seu critério, tá? Então, eu vou vir agora trabalhando aqui. E aqui eu vou fazer a mesma redução que eu fiz aqui embaixo. Eu faço ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Trabalho o ponto V normalmente aqui e depois eu venho aqui, ponto alto, correntinha, ponto alto. Eu vou fazer e voltar só para mostrar, para você não ter dúvida do que vai fazer. Olha só como ele faz, tá vendo? A curvinha aqui, quando você faz a diminuição, eu primeiro fiz de 1 para ficar mais suave, depois eu fiz de 2 pontos para cada lado. Então, deixa eu mostrar aqui como fica para vocês. Aqui eu trabalhei o ponto V normal. Nesse aqui eu trabalhei apenas um ponto, fiz uma correntinha e no seguinte eu trabalhei um ponto. No que nós diminuímos aqui embaixo do braço, eu trabalhei o ponto V normal. Para o seguinte a ele, eu trabalhei ponto alto, uma correntinha e ponto alto, tá? Então, eu diminuí um antes desse centro que nós diminuímos e um depois, que é para ficar equivalente os dois lados. Eu vou dar a volta no meu trabalho, trabalhando dessa mesma forma. E quando eu chegar a cada outro lado, onde eu tenho também a minha redução aqui, tá vendo? Entre esses 2 pontos, nós temos essa redução e eu vou fazer a mesma coisa. 2 antes, eu reduzo, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E 2 depois dele também, ponto alto, uma correntinha e ponto alto. E aí, eu vou trabalhar o meu ponto leque do jeito que você já conhece e que você viu como eu trabalhei aqui,
tá? Eu volto com você com essa carreira e mais a carreira de leques prontas. Vou mostrar o resultado e nós damos continuidade ao nosso cropped. Vamos lá? Então, nossa blusinha vai estar dessa forma aqui. Eu vou medir aqui pra vocês a altura da cava do braço até essa ponta, tá? Ela tá com 12 centímetros, quase 13 centímetros, tá? Aqui. E do ombro até a última carreira aqui está com 29 centímetros, tá? Vai estar logo abaixo dos seios pra mim, porque o meu seio é tamanho médio. Se os seus seios forem tamanho P, vai estar bem abaixo mesmo, talvez abaixo da costela, tá? Mas pra mim ele tá todo perfeito, tá? Esse ajuste aqui tá perfeito, não tá me apertando e tá dando um jeitinho do corpo. Pra mim tá tudo perfeito, altura, largura e reduções. Como eu disse, essas duas últimas reduções aqui não são obrigatórias. Se você tem a cintura mais larga, então você não precisa fazer, porque pode te incomodar, tá? Mas se fizer, você depois molda e vê se realmente ficou bom pra você. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar aqui uma carreira de pontos V's, normal, tá? Um pra cada ponto de base aqui. E eu volto com vocês, porque a partir de agora eu começo a trabalhar a minha barra. Se você quiser transformar em uma blusa e fazer toda desse ponto, é só continuar até a altura que você quiser, tá? E eu vou agora terminar ela com o ponto barra, que é todo em pontos relevos, tá bom? Então, faça os pontos V's e já nos encontramos. Pronto, como eu disse a vocês, eu dei a volta em pontos V's, fiz um para cada ponto, tá? Inclusive aqui, onde nós fizemos aquelas diminuições, não trabalhei nenhuma diminuição aqui nos cantinhos, tá? Ela vai estar dessa forma aqui. E agora eu vou começar aqui a minha carreira de pontos altos para fazer o meu ponto barra. Primeiro eu preciso de uma base de pontos altos para então vir trabalhando o ponto relevo. Então, eu subo 3 correntinhas e aqui dentro eu vou trabalhar mais 2 pontos. E aqui sobre o ponto, trabalho outro ponto. Sobre o próximo ponto, trabalho outro ponto. Dentro do espaço, eu trabalho 2 pontos. Nós vamos trabalhar de forma que ele não crie babado, tá? Mas também ele não fique emborcando. Que é para não apertar aí para você, senão, se ajustar demais a cintura, ficar muito fino, você não veste. Aí teria que ser aberto, tá, nas costas, para colocar zíper. Aí, se você quiser fazer dessa forma para ficar uma cinturinha bem fininha, caso você tenha, e que você precise que ele fique mais ajustado, você não vai fechar aqui nas costas, vai trabalhar com ele aberto. Da mesma forma que trabalhou aqui, fazendo no final o ponto alto. Porque aí você vai colocar um zíper ou botões. Aí vai ficar a seu critério, ok? Mas, como eu não vou colocar nenhum desses artifícios, eu vou vestir direto por cima. Eu preciso que ele seja assim, acinturadinho, para ficar bonito no corpo quando eu vestir, porém, não justo demais. Então, agora eu vou fazer aqui essa carreirinha com pontos altos, é só isso para essa carreira. É até mais rápido do que fazer esse daqui, já que você está trabalhando, na verdade, menos pontos, né? Cada um desses aqui são 6 pontos. Então, vai ser bem mais rápido. Eu te vejo aqui no final para iniciarmos a nossa primeira carreira de ponto barra. Terminei a carreira de pontos altos, como eu disse para vocês. Trabalhando 2 dentro do ponto V, um sobre cada ponto ou cada perna do nosso ponto V, tá? Veja que ele ficou retinho, não ficou encolhendo, não ficou embabadando. Então, agora eu vou dar continuidade e agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar 2 pontos pegos pela frente e 2 pontos relevos pegos por trás, tá? Exatamente nessa sequência. Você pode trabalhar da forma que quiser, pode ser de 3, 2, pode ser de 1 para 1, 1 pego pela frente, 1 pego pelas costas, 4 pego pela frente, 1
por trás, ou 4 pela frente, 2 por trás. Cada vez que você altera essa sequência de como vai aparecer o ponto relevo pego pela frente ou por trás, você vai criar uma nuance diferente no seu ponto barra. Vai ficar diferente, tá? Então, você já sabe, aí você pode variar, não precisa ser exatamente igual o meu. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas e eu venho aqui, ó, primeiro pela frente, tá vendo? Eu sempre pego aqui, ó, com a agulha saindo pela frente, que vai ser aqui o nosso inicial, tá? E o meu segundo ponto também pego pela frente. Depois que eu tenho 2 pontos pegos pela frente, eu vou pegar 2 por trás. Então, dou uma laçada na agulha, venho com a agulha por trás, tá vendo? Pela frente, você vem com a agulha pela frente, por trás, você vai com a agulha por trás. Sai aqui, ó, na lateral do ponto. Empurra ele pra trás, ó. Você empurra o ponto e a agulha sai atrás. Você puxa a laçada aqui e sobe. O ponto vai ficar atrás, tá vendo? E aqui você faz o ponto. Novamente, venho com a agulha para trás, saio na lateral do ponto, empurro o ponto para trás, puxo uma laçada, puxo aqui a agulha para cima e faço o meu ponto relevo. Então, aqui, 2 para frente, 2 para trás. Novamente, 2 para frente. Então, venho agora aqui na frente do ponto e pego o ponto. Venho pro próximo também pela frente e faço ponto. Venho pro próximo, que agora é atrás, e faço o meu ponto relevo. Novamente atrás. Então, é isso aqui que eu vou fazer, tá? Ao redor de todo o meu trabalho. Te encontro aqui no final para a nossa próxima carreira. Então, só tô agora faltando fechar, ele deu certinho. Veja que quando você faz o relevo na primeira carreira aqui de relevo, ele já puxa a primeira carreira que você fez de ponto normal, como se fosse relevo também. Então, na prática, temos 2 carreiras de relevo já, que dá 1 dedo. Só que eu quero que ela fique mais ou menos assim, tá? Mais ou menos com uns 4 dedos mais. Então, eu vou continuar trabalhando. Agora é só subir carreira, só mantendo quantidades. Eu vou ensinar para vocês como iniciar a carreira. Venho aqui na terceira correntinha do início, fecho com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas, sempre eu vou subir dessa forma. Agora eu pego as 3 correntinhas da carreira anterior, mais o ponto relevo primeiro que fizemos como ponto único, tá? Nós abraçamos ele dessa forma. Tá? E fazemos o nosso ponto aqui. Eu não peguei o fio direito aqui. Deixa eu voltar. Dessa forma aqui. Agora sim tá correto, tá? E agora, pro resto dos pontos, eu trabalho normal. Sempre que você for subir carreira e finalizar carreira, é como eu fiz. Agora, nós vamos apenas manter quantidades, manter os pontos do jeito que estão. Agora, você não muda mais nada. Quem tá por trás é por trás, quem tá pela frente é pela frente. Até o final para ser o ponto barra, tá bom? E você vai trabalhar quantas carreiras desejar. Eu vou trabalhar aqui, volto com vocês quando eu já tiver com o tamanho da barra que eu quero, para estarmos trabalhando o nosso acabamento do nosso cropped, tá bom? Vamos lá então? Então, eu terminei, trabalhei apenas as 2 últimas carreiras com a cor única, porque foi o que eu quis fazer, tá? Não é nada obrigatório, não. Eu quis dar esse destaque no final, destacando apenas uma das cores utilizadas. Foram 16 carreiras, então foram 14 com a cor mesclada e 2 com a cor única, que poderia ser o laranja, mas eu optei pelo azul, tá? Que aí fica bem legal para você usar com a calça jeans, com a cor mesmo de azul. O jeans azul. E aí, eu encerrei, tá com 8,5 centímetros. Você pode trabalhar o quanto você desejar. Assim como você poderia trabalhar aqui a base da blusa também com mais 2 sequências dessa ou mais, que desejasse. Também pode trabalhar mais sequências aqui no ponto barra, tá? Agora eu vou fazer aqui o acabamento. Eu vou estar iniciando com a linha com a cor mesclada, porque a base precisa ser com a mesma cor que você trabalhou a peça principal, tá bom?
Caso você queira trabalhar qualquer peça no futuro em que apenas vai ter uma mistura de cores na barra, aqui no decote e na cava do braço, você já sabe, primeiro você tem que fazer uma base com a cor que você trabalhou a peça, porque senão fica estranho. Eu aprendi da pior forma, errando, e então tô facilitando para você não errar. Então, vou fazer aqui a minha base. Eu ainda não defini se eu quero trabalhar também dando um destaque lá no fim, como eu fiz lá no final. Mas, de qualquer sorte, eu não vou trabalhar muitas carreiras. Vai ser de 1 a 2 carreiras de pontos baixos, tá? Ou uma carreira de pontos baixos e uma carreira com algum outro tipo de acabamento. Você vai distribuir os pontos baixos de acordo com a tensão do seu ponto. Tá certo? Não existe uma quantidade que seja certa e errada. Existe aquela que vai dar certo com seu ponto. Então, pode ser um ponto na lateral ou podem ser 2, de acordo com sua tensão, que você conhece. Não pode embabadar, nem pode ficar repuxando, tá? Então, eu vou trabalhar aqui. Volto com vocês quando eu estiver aqui nessa curvinha para mostrar como eu vou trabalhar. Cheguei aqui, tá? Ao decote. Então, eu vou fazer aqui ainda um último ponto aqui, nessa lateral. E agora eu tenho aqui a ponta, o centro e a ponta do outro lado. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui e vou puxar uma laçada. Aqui no centro, eu vou passar minha agulha e puxar também uma laçada. E aqui na outra ponta eu introduzo minha agulha e puxo mais uma laçada. Vai ficar dessa forma aqui. E agora eu vou fechar tudo isso aqui juntinho dessa forma, tá? E eu venho direto fazer o próximo ponto aqui na lateral. Pro restante eu sigo normalmente, tá? E vou repetir esse processo lá no próximo encontro do decote. Deixa eu mostrar aqui pra você como ficou, tá? Ele vai ficar aqui, ó, dessa forma. Quando fizer a segunda carreira, aí eu começo um antes, ele e um depois, tá? Nas duas laterais dele. Que aí ele vai manter esse V, tá? Ele não vai arredondar. Se eu seguisse direto, ele poderia dar uma arredondada, tá bom? Então, eu vou seguir agora e vou repetir a mesma coisa aqui atrás. E aí eu acredito, eu vou fazer uma carreira última aqui para ser o acabamento em pontos em azul, tá? E aí eu volto para vocês e mostro quando eu for fazer isso aqui na segunda carreira novamente, tá bom? Como eu disse pra vocês, tá? Esse aqui vai ser o meu último acabamento. Você pode fazer mais do que isso. Você pode trabalhar ponto caranguejo, pode trabalhar ponto picô por cima disso aqui, ou mais uma carreira de pontos baixos, como você desejar. Pra mim aqui vai estar suficiente e vai ser a mesma forma que eu vou trabalhar aqui na parte de baixo do braço, tá? Uma carreira com a linha mesclada e uma carreira com uma única cor. Então, deixa eu voltar aqui esse ponto que eu achei que ele ficou folgado. Vamos ajeitar ele aqui. Eu tenho aqui exatamente um ponto antes, o ponto que nós fizemos aquele trabalhinho, tá? De pegou tudo junto e um depois, tá? Que é como nós vamos também fazer agora, para reforçar esse V. Então, eu venho aqui no ponto antes, puxo a laçada, vou segurando para ela não soltar. Venho aqui, ó, na lateral do que nós fizemos aqui, tá? Tudo junto. Na outra lateral dele. E um ponto depois dele. Vou ficar assim, ó. Tenho aqui 1, 2, 3, 4 laçadas, mais a do ponto aqui, ok? Então, estando com tudo isso aqui, eu vou fechar isso tudo junto, desse jeito. E eu vou direto pro próximo ponto baixo à frente, para fazer outro ponto baixo. Vou fazer mais uns 2, para que vocês tenham uma visão melhor aqui do que foi feito, tá? Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Veja só.
Aqui, gente, quanto mais carreiras você fizer e quanto mais você precisar trabalhar isso aqui para manter o formato, mais vai fechar o decote. Então, se você quer um decote mais fechado, basta trabalhar mais carreiras que vai fechar. E agora eu vou terminar essa carreira e vou começar aqui, tá bom? Então, eu volto para estar iniciando esse outro lado com vocês. Vou começar aqui o outro lado. Aqui ficou apenas assim mesmo, só vou fazer aqui o acabamento do fio, conduzindo esse fio aqui final por alguns pontos aqui dentro e depois eu corto o excesso. Eu já fiz aqui desse lado para você ver que é extremamente simples, apenas 2 carreiras de pontos baixos, a primeira com a cor mesclada, a segunda com a cor que eu escolhi para ser predominante, tá? Não trabalhei nenhuma redução embaixo do braço para não apertar a peça, para não apertar aqui a cava, tá certo? Então, ficou extremamente simples para você fazer aí. Se você quiser algo mais no acabamento, você pode fazer, mas eu escolhi um acabamento mais simples porque o ponto já chama bastante atenção. Então, eu vou só iniciar aqui para você ficar bem tranquila para trabalhar o seu. Como eu costumo iniciar, eu puxo a laçadinha, passo aqui por cima da agulha e vou fazer minha primeira correntinha, faço a segunda e inicio os pontos que você já sabe que distribui de acordo com a tensão do seu. Onde você tiver assim, ó, fios de acabamento, você pode estar conduzindo também para já fazer o acabamento deles e você ter menos trabalho depois no final, tá bom? Então, essa era a minha aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Se ficou alguma dúvida aqui no processo, por favor, diga nos comentários. Terei maior prazer em te ajudar em tirar as suas dúvidas, tá bom? E se você é nova por aqui e gostou do meu método de ensino, eu te convido a ficar. Inscreva-se no canal, ative as notificações para receber sempre o aviso de novas aulas, para que você não perca nenhuma novidade, porque ainda vem muita coisa boa por aqui, tá bom? Beijos e até a próxima!